Fala, meus amores! Vamos continuar respondendo as nossas questões, deixando você na pegada da prova. Vamos embora? Vamos lá! As revoltas nativistas que eclodiram no Brasil colonial não foram somente dos grupos submetidos, índios e negros, mas também dos próprios colonos. As razões desses movimentos são variadas, porém, todas elas apresentam característica em comum. Sentimento nativista expresso na insubordinação dos colonos contra as autoridades e representantes da coroa. As revoltas nativistas foram um movimento de protesto de caráter local ou regional, isto é, em defesa de interesses específicos de determinada região. Buscavam melhorias para os colonos, sem, contudo, contestar as bases da ordem social e econômica. Ou seja, falava de uma amplitude de modo geral. As revoltas nativistas que ocorreram entre os nativos não tiveram caráter independentista. Somente as separatistas, meus amores. As revoltas nativistas não. Beleza? E muitas delas não tinham como premissa básica a alteração da ordem social. Ou seja, era para continuar tudo como estava. Só que de uma forma onde eles, nativos, tivessem inclusive mais prestígios e os seus interesses automaticamente aceitos pela coroa ou pelos representantes. Mas vamos lá. Sobre as revoltas nativistas, assinale a única alternativa que está incorreta. Vamos lá. A revolta de Filipe dos Santos envolveu mineradores e a Intendência das Minas, órgão que representava os interesses de Portugal. Verdadeiro? Verdadeiro. A revolta de Filipe dos Santos também é chamada de Revolta de Vila Rica, uma revolta nativista de 1720. Beleza? Marque essa aí não, viu? Não marque não, que ela quer a errada. Ela quer a incorreta. Ela não quer a verdadeira. Vamos lá. B. O combate conhecido como Capão da Traição está relacionado à Guerra dos Emboabas. Verdadeiro, a Guerra dos Emboabas. Emboabas significa dizer aves de pernas grandes, aves pernaltas. Aves pernaltas. Os Emboabas são os forasteiros, os que vinham de fora. Os Emboabas lutavam pelo monopólio do ouro, pelo controle do ouro, e o pau quebrou. E o principal conflito mais notório foi o Capão da Traição. Verdadeiro, não marque não, viu? Verdadeiro, não marque não, que é a falsa. A Guerra dos Mascates aconteceu devido ao choque entre comerciantes, os comerciantes Recife, e a aristocracia de Olinda, pronto aqui, cujas relações comerciais eram, respectivamente, de credores e devedores. Verdadeiríssimo. Os mascates ocorreu ali entre o ano de 1710 e 1711, a Guerra dos Mascates, que é uma revolta nativista, dentro do estado, naquele momento ali, da região de Pernambuco, estado não, porque não é república, ainda somos colônia ainda nesse momento. A Guerra dos Mascates ela vai se dar justamente porque Recife vai ser elevada à categoria de vila. Como o açúcar estava em decadência, em declínio já há um bom tempo, com a própria expulsão dos holandeses, do ano de 1654, os comerciantes portugueses estavam em ascensão e os latifundiários holandeses em declínio. Então, muitos empréstimos eram tomados, os latifundiários tomavam muito empréstimo na mão dos portugueses. Em troca disso, davam a eles leis que facilitavam a vida desses comerciantes. Só que aí, Recife vai ser elevada à categoria de vila. Se é elevada à categoria de vila, não precisa mais de Olinda para confeccionar suas leis. Ela mesma pode agora confeccionar sua própria lei. Ou seja, isso vai se dar na relação de quem está pagando e quem está devendo. O credor, mascate, o recifense, o comerciante. Devedor, o olindense, o que tomava emprestado. Beleza? Verdadeiro não marque não, viu? Ela quer a falsa. A primeira rebelião nativista foi a revolta de Vila Rica. Pronto, pare aí. Pare aí. A primeira não foi a revolta. Lembre-se que teve a revolta dos Beckmans, dos irmãos Beckman, no ano de 1684. A revolta de Vila Rica foi no ano de 1720, que é a revolta de Filipe dos Santos. A revolta dos irmãos Beckman, bota aqui, ó, Beckman, Maranhão,
1684. Ou seja, você tem aí no baixo 36 anos antes da própria revolta de Vila Rica. Então não foi a primeira. Beleza? A questão falsa é essa aqui. Letra D. A questão falsa é essa. Letra E. A rebelião contra os abusos cometidos pela Companhia do Comércio do Maranhão deu origem à revolta dos irmãos Beckman, o Tomás e o Manuel Beckman. Verdadeiríssimo. Não marque não, porque você já encontrou a sua resposta. E a sua resposta é a letra D, de Deus. Beleza? Vamos lá para a próxima. Entre 1750 e 1777, Portugal foi administrado pelo Marquês de Pombal, ministro de Dom José I. Todas as alternativas são eventos que marcaram a administração pombalina, exceto todas verdadeiras, com exceção de uma. Vamos lá? Expulsou os jesuítas do Império Português e confiscou os bens da Companhia de Jesus. Verdadeiro. Verdadeirismo. Se é verdadeiro, não marque. Expulsando os jesuítas, Marquês de Pombal. Não marque. Ela quer errada. Letra B. No Brasil, transferiu a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Foi verdade? Quando foi que foi transferida, professor? No ano de 1763. Quando foi a Era Pombalina? Entre 1750 e 1777. Está dentro desse período? Sim ou não? Está dentro do período? Então é verdadeiro. Não marque. Letra C. Permitiu a instalação de manufaturas no Brasil. Circula aí manufaturas, ó. Circula aí manufaturas. Circula manufaturas. Não foi manufaturas. Foi companhias de comércio. Não foi manufaturas. Falso. Falso. Se a questão pediu para achar a errada, a falsa, nós já achamos. A questão correta é a letra C. Ó, letra C. Marque aí, viu? Letra D, olha lá, como eu acabei de falar para vocês agora, ó, criou companhias de comércio e aumentou os impostos sobre os produtos estrangeiros. Verdadeiríssimo. E a letra E, reformou o ensino e secularizou a educação. Entre outras palavras, Marquês de Pombal, né, deu o pontapé inicial num processo de, vamos chamar de um ensino régio, podemos dizer assim, uma escola laica, podemos dizer dessa forma. Beleza? Então vamos colocar aqui verdadeiro também. Gabarito, letra C. Vimos, amores? Gabarito, letra C. Nós já analisamos aqui. Ok? Gabarito, letra C. Beleza? Vamos embora. 10 escravos foram presos e incluídos na devassa realizada pelo desembargador do Tribunal da Relação da Bahia, Francisco Sabino Álvares da Costa Pinto. Mas a questão não é a quantidade. A questão é que eram escravos na maioria pardos, nascidos na Bahia. O único escravo africano preso era o Mina Vicente. Pelo que se acompanha nos autos da devassa, que os escolheu, todos eles souberam de conversas e encontros conspirativos de homens livres, alguns brancos, outros pardos, alguns militares, oficiais de baixa e média patente, outros artesãos, ainda outros intelectuais. O movimento descrito no texto, cuja participação de escravos indica a luta pelo fim da escravidão, se refere a muitos de vocês vão de cara, e muitos de vocês de cara, porque viram aqui, ó, porque viram Francisco Sabino Álvares, muitos de vocês vão de cara marcar Sabinada, né? Aí é chamada pegadinha para você marcar e errar a questão. Cuidado, gente, que o Francisco Sabino da Sabinada, ele era médico e jornalista. E aqui está dizendo que ele era desembargador do Tribunal da Relação da Bahia. A revolta da Sabinada, que é uma revolta regencial, essa revolta vai se dar dentro de uma classe média baiana. O Francisco Sabino é médico e jornalista, não é popular. Ou seja, não está falando na Sabinada, por exemplo, não se fala de fim da escravidão, a participação de escravos. Na Sabinada não se tem isso, majoritariamente falando, analisando de uma forma muito mais ampla, né? O líder faz parte de uma elite baiana, então não é a Sabinada. Se está falando dentro de um contexto de luta pelo fim da escravidão, e está dizendo o seguinte, ó, presta atenção, ó, conspiração, essa palavra ajuda muito.
O que é uma conspiração? Uma inconfidência. Uma inconfidência é uma conspiração. Isso é inconfidência, a Inconfidência Baiana. Essa também que pode ser chamada de revolta dos alfaiates, pode ser chamada de revolta dos búzios, ou pode ser chamada de conjuração baiana. Qualquer um desses nomes aí tá certo, viu? Se a prova trouxer. Tá vendo como é que se analisa? Tem que ter paciência, viu? Na sua prova. Isso aí é o tipo de questão para fazer você errar, para tirar você do certame. Mas nós estamos aqui para isso, para deixar fera, para você brocar a sua prova, você gabaritar ela. Belezinha? Vamos embora. As denominações conjuração baiana e confidência baiana são variações de uma mesma definição acadêmica. Vamos lá. O termo revolta dos alfaiates se deve ao grande número desses profissionais que participaram do movimento e pelo fato dos 2 dos 4 executados como líderes de conspiração exercerem essa profissão. Sobre o movimento, é correto afirmar. Que movimento? Conjuração baiana, confidência baiana, revolta dos alfaiates. Então é isso que está perguntando. Vamos lá. Letra A. Os revoltosos pregavam a libertação dos escravos, instalação de um governo republicano, onde as pessoas fossem vistas de acordo com sua classe social. Pelo amor de Deus, né? Sua classe social não, gente. Falso. Viu? Ver as pessoas de acordo com a classe social é rico, rico, pobre, pobre. A conjuração baiana pregava uma igualdade. Animai-vos, ó povo baiense. Está próxima a hora da liberdade, né? Está próxima a hora da liberdade. Ou seja, não pode analisar de acordo com a classe social. Falso. Letra B. Foi uma conspiração de caráter nativista. Nativista não, gente. Separatista. Separatista. Letra C. A população de Salvador começou a sofrer com a falta de certos mantimentos, que consequentemente elevaram os preços dos produtos e alimentos fundamentais para a sobrevivência. Verdadeiríssimo. Essa é a verdadeira. Por que, professor, isso se deu? A falta de produtos? Porque com a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, houve um abandono e esquecimento da região. O aumento do custo de vida foi lá para cima, aumento dos impostos também e o desabastecimento da cidade de Salvador. Todas as atenções agora estão sendo voltadas para o século XVIII, lá em Minas Gerais. Mas a sede política agora é o Rio de Janeiro, a administração. Minas Gerais, a sede econômica, Rio de Janeiro, a sede política, a capital do Brasil. Ou seja, é lógico que aqui o custo de vida vai aumentar. E se a revolta dos alfaiates, a conjuração baiana, é um movimento de caráter popular, significa dizer que quem mais paga, quem mais sofre com o aumento das coisas é a população. Verdadeiríssima aí a questão. Letra C, verdadeiro. Letra D, eventos como a independência dos Estados Unidos e a independência do Haiti e a Revolução Inglesa, aí não, gente. Inglesa não. A Revolução Inglesa foi do século XVII. A Revolução Inglesa foi de 1649 e, além disso, de 1688/89. 1600, Revolução Inglesa, 1649. Deixa eu botar aqui para vocês verem, né? Tá vendo? A 1649, que é a Revolução Puritana, e a 1688/89, que é a Revolução Gloriosa. Essa que transformou a monarquia inglesa em parlamentar. A Revolução Inglesa não tem nada a ver com a conspiração, com a Inconfidência Baiana, né? Com a conjuração baiana. Falso, tem nada a ver, viu? Inglesa não, pelo amor de Deus. A questão correta é a letra C. C de casa. Marca aí, seu gabarito. Letra C. Belezinha? Vamos embora. Depois do dia 7 de setembro de 22, quando foi proclamada a independência do Brasil, alguns membros da corte se recusavam a sair da Bahia. Foi então que ocorreu a revolta em prol da emancipação do Estado em relação aos portugueses. A respeito da independência da Bahia, é correto afirmar. Letra A. O recôncavo baiano era uma área com pessoas de alto poder aquisitivo e de grandes fazendeiros de cana-de-açúcar que organizaram tropas para lutar contra os portugueses. Verdadeiro? Verdadeiríssimo. Verdadeiríssimo. Qual é o principal batalhão, professor do recôncavo? Batalhão dos Periquitos, ou chamado Batalhão do Periquitão. Seu Periquitão era o avô de Castro Alves, o poeta dos escravos. Gabarito correto, letra A. Vamos lá analisar as outras questões?
Uma das maiores personagens da independência é a abadesa, feminino de Abade, Maria Filipa. Maria Filipa não era abadesa, a abadesa era Joana Angélica. Falso. Beleza? C. No Rio de Janeiro, os políticos declararam Dom Pedro defensor perpétuo do Brasil independente, o que significa não obedecer mais ao rei de Portugal, tornando essa cidade a mais importante. Pelo amor de Deus, Rio de Janeiro, a mais importante para o 2 de julho? Pelo amor de Deus, né, gente? 2 de julho é Bahia, meus amores. Rio de Janeiro, não. Sobre a independência da Bahia. Pelo amor de Deus. Letra D. As guerras de independência, em especial que se travou na Bahia, revelam um aspecto importante no processo de emancipação política, pois garantiu a Portugal a verdadeira independência. Falso, né? Garantiu a Portugal, ó. Garantiu a Portugal. Pelo amor de Deus, né? Falso, mas falso demais. Questão correta, a letra A. Letra A de amor. Vou dar o coração para vocês. Belezinha? Vamos embora. 16. A independência do Brasil aconteceu em 1822, marcando o grande marco, o Grito do Ipiranga, e foi realizado por Pedro de Alcântara, Dom Pedro I, né? Às margens do rio Ipiranga, no dia 7 de setembro de 22. Com a independência do Brasil declarada, o país transformou-se em uma monarquia com a coroação de Dom Pedro I. Entre os fatores que levaram ao acontecimento da independência, podemos destacar: letra A, a exigência do restabelecimento do monopólio comercial sobre o Brasil. Essa exigência causou grande insatisfação no nosso país, no Brasil, uma vez que demonstrava a intenção dos portugueses em permanecer os laços coloniais. Verdadeiro. Essa foi verdadeiro. Vamos lá analisar se as outras estão falsas, viu? Já marquei essa aí como verdadeira. Vamos lá. A Revolução Liberal do Porto, no século XIX, foi organizada pelos latifundiários, pela burguesia mercantil portuguesa. Latifundiário não. Burguesia mercantil portuguesa. Liberal, capitalismo liberal. Beleza? C. Porque o Brasil, mesmo sendo colônia, transformava-se em parte integrante do Reino Unido, do Reino Português, que agora passava a ser chamado Reino Unido de Portugal e Algarves. Agora, no 7 de setembro, o Reino Unido de Portugal e Algarves foi lá consequência do Congresso de Viena. Pelo amor de Deus, o Marco não gosta desse não, viu? Falso. D. Medidas que foram tomadas pela burguesia brasileira. Burguesia, gente, em pleno Brasil colônia, transformando na independência, transformando o Brasil em império. Burguesia não. Brasil é composto por latifundiários, fazendeiros. Burguesia não. Beleza? Questão correta, a letra A. A mais correta. Beleza? A única correta. Vamos lá. Vamos embora. O processo de independência da Bahia se insere num contexto mais amplo do processo separatista do continente americano. Contudo, esse processo nem sempre ocorreu da mesma forma. A análise dos textos e conhecimentos desse processo permitem afirmar 2 pontos. A separação do Brasil, da Bahia, destoou do resto do Brasil. Destoou, não. Ao fato da independência baiana ter ocorrido paralelamente à abolição da escravidão. Pelo amor de Deus. Falso. Beleza? B. O caráter popular da independência baiana consolidou no Estado uma estrutura política e democrática. Não, gente. Política e democrática não. Tudo continuou da mesma forma. Escravo era escravo, rico era rico. Falso, meus amores. C. O processo de separação política baiana da metrópole possibilitou a alteração da estrutura latifundiária. Falso. Mais uma vez, acabei de falar. Latifundiário é latifundiário. Rico é rico, senhor de engenho é senhor de engenho. Fazendeiro é fazendeiro. Não muda nada. Letra D. A forte participação dos elementos indígenas e africanos no processo de independência baiana contribuiu para, após a separação política, se consolidar uma democracia racial. Democracia racial não, gente. Pelo amor de Deus. Até hoje a gente sofre com isso. Falso. Só pode ser a letra E. Ó, letra E. A independência da Bahia caracterizou-se por ter sido um movimento popular verdadeiro, fato simbolizado na figura do caboclo e da cabocla, do índio e da índia, no desfile do 2 de julho. Verdadeiríssimo. Por que não escolheram o negro escravizado, professor? Porque o negro é africano. Por que não escolheram o português, professor? Porque o português é europeu. Tinha que escolher alguém para representar nossa população, baiano, baiana, alguém que fosse brasileiro de verdade, nativo. Daí a escolha do indígena, para ser o grande símbolo da nossa independência. O
caboclo e a cabocla, o índio e a índia. Belezinha, meus amores? Marcou o gabarito, letra E? Um grande beijo para vocês e até daqui a pouco.